Título 5, da Ordem Econômica e Social. Capítulo 1, Disposições Gerais. Artigo 131. Observados os princípios constitucionais, o município, dentro de sua competência, organizará a ordem econômica e social conciliando a liberdade de iniciativa com os superiores interesses da coletividade. Artigo 132. Ressalvados os casos previstos nas Constituições Federal e Estadual, a exploração direta de atividade econômica pelo município só será permitida quando necessária e relevante ao interesse público, e autorizada por lei, que disporá sobre as relações da empresa com o município e a comunidade. Artigo 133. O município dispensará tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivar, através da simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei, inciso 1. Microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas em lei. Inciso 2. Entidades beneficentes. Inciso 3. Organizações de trabalho para pessoas portadoras de deficiência que não possam ingressar no mercado de trabalho competitivo. Inciso 4. Cooperativas que assistam os trabalhadores. Parágrafo único. É vedada ao município a concessão de créditos fiscais às empresas que não atendam ao disposto no inciso 4 do artigo 59 desta lei. Artigo 134. O município poderá apoiar e estimular o cooperativismo e outras formas de associativismo. Artigo 135. Revogado. Artigo 136. O município, por lei e ação integrada com a União, o Estado e a sociedade, promoverá a defesa e a conscientização dos direitos do consumidor e adotará medidas de prevenção e de responsabilização por danos a este causados, democratizando a fruição de bens e serviços essenciais. Capítulo 2. Da Seguridade Social. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 137. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Parágrafo único. Compete ao município organizar a Seguridade Social, nos termos da lei, com fiel observância do que estabelecem os artigos 194 e 195 da Constituição Federal. Seção 2. Da Saúde. Artigo 138. A saúde é direito de todos e dever do município, no limite de sua competência constitucional, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem a redução, a prevenção e a eliminação do risco de doenças e de outros agravos, e ao acesso igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação. Artigo 139. O direito à saúde implica os seguintes direitos fundamentais. Inciso 1. Oportunidade de acesso aos meios de produção. Inciso 2. Condições dignas de trabalho, saneamento, moradia, alimentação, educação, transporte e lazer. Inciso 3. Respeito ao meio ambiente equilibrado e controle da poluição ambiental. Inciso 4. Opção quanto ao tamanho da prole. Inciso 5. Acesso universal e igualitário de todos os habitantes do município às ações e serviços de promoção e recuperação da saúde, sem qualquer discriminação. Artigo 140. As ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao município dispor, nos termos da lei, sobre sua normatização, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado. Artigo 141. O município desenvolverá as ações e serviços da saúde integrando-se à rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Estadual de Saúde, organizado de acordo com as seguintes diretrizes, entre outras. Inciso 1. Distribuição de recursos, técnicas e práticas. Inciso 2. Integralização na prestação das ações preventivas e curativas adequadas às realidades epidemiológicas. Inciso 3. Participação da comunidade e acesso do cidadão a informações da política municipal de saúde. Artigo 142. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Parágrafo 1º. As instituições privadas de saúde ficarão sob o controle de qualidade, informações e registros de atendimento de conformidade com os códigos sanitários e normas do Sistema Único de Saúde. Parágrafo 2º. É vedada, expressamente, a destinação de recursos públicos para auxílio e subvenção de instituições privadas com fins lucrativos. Parágrafo 3º. É vedada qualquer cobrança ao usuário pela prestação de serviços mantidos pelo município,
contratados ou conveniados, incluindo as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. Artigo 143. O município manterá o Fundo Municipal de Saúde, criado na forma da lei, que será financiado com recursos dos orçamentos municipal, estadual e federal e da Seguridade Social, além de outras fontes. Parágrafo único. O município aplicará, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais, estabelecidos em lei complementar federal, calculados sobre o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso 1, alínea B, e parágrafo 3º, da Constituição Federal. Artigo 144. A instalação de quaisquer novos serviços públicos de saúde no município será discutida e aprovada levando-se em consideração a demanda, a cobertura, a distribuição geográfica, o grau de complexidade e articulação do sistema. Artigo 145. O município promoverá, ainda, inciso 1. A formação de consciência sanitária individual nas primeiras idades, através do ensino primário, inciso 2. O combate a narcotóxicos e similares, inciso 3. A criação e divulgação de programas coletivos de prevenção de deficiências, inciso 4. A implantação de programas de controle, prevenção e tratamento de doenças sexualmente transmissíveis. Parágrafo único. Integrará, obrigatoriamente, a estrutura dos serviços municipais de saúde um centro de referência de doenças sexualmente transmissíveis, especialmente AIDS, que incluirá a realização de exames sorológicos, de caráter facultativo. Artigo 146. A inspeção médica nos postos de saúde, creches e estabelecimentos de ensino municipais terá caráter obrigatório. Parágrafo único. Revogado. Seção 3, da Assistência Social. Artigo 147. O município, dentro de sua competência, regulará a assistência social, direito do cidadão e dever do poder público, promovendo, favorecendo e coordenando as iniciativas particulares que visem este objetivo. Artigo 148. A assistência social será prestada visando ao atendimento das necessidades básicas do cidadão, e será executada, coordenada e supervisionada pelo Poder Executivo, com a participação da sociedade civil, dentro dos seguintes objetivos. Inciso 1. Igualdade de cidadania. Inciso 2. Reversão do caráter discriminatório da prestação de serviços aos segmentos de menor poder aquisitivo. Inciso 3. Proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Inciso 4. Amparo às crianças e adolescentes carentes. Inciso 5. Promoção da integração e reintegração ao mercado de trabalho. Inciso 6. Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência, em especial com a instrução e treinamento profissional, e a promoção de sua integração à vida comunitária, assim como do indigente e do toxicômano. Inciso 7. Superação da violência e da discriminação nas relações coletivas e familiares, contra qualquer segmento ao cidadão. Parágrafo único. Revogado. Artigo 149. O Poder Executivo manterá a estrutura própria para a prestação de serviços de assistência social, financiada com recursos da Seguridade Social, do orçamento próprio do município e de outras fontes. Parágrafo único. Revogado. Artigo 150. O Plano de Assistência Social do município, a ser estabelecido em lei, visará a atuação coletiva, coordenada, descentralizada e articulada com o plano diretor, de forma a assegurar o desenvolvimento social harmônico. Seção 4, da Previdência Social. Artigo 151. O município poderá suplementar, se for o caso, os planos de previdência social estabelecidos na Lei Federal. Capítulo 3, da Educação, da Cultura e do Desporto e Lazer. Seção 1, da Educação. Artigo 152. Obedecidas as determinações constitucionais, o dever do município com educação será efetivado mediante a garantia de: inciso 1. Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que ele não tiverem acesso à unidade própria. Inciso 2. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, inclusive em creches e pré-escolas. Inciso 3. Atendimento em creches e pré-escolas às crianças de 0 a 6 anos de idade. Inciso 4. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Inciso 5.
Oferta de ensino noturno, adequado às condições do educando. Inciso 6. Atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Inciso 7. Participação dos pais na escola de sua comunidade, na busca de soluções adequadas para problemas relacionados com o ensino e a educação no contexto local. Parágrafo 1º. Nas regiões carentes, o município manterá escolas de ensino fundamental em tempo integral. Parágrafo 2º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, acionável mediante mandado de injunção. Parágrafo 3º. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo município, ou sua oferta irregular, importa a responsabilidade da autoridade competente. Parágrafo 4º. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. Artigo 152-A. O município atuará com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado nos programas de educação infantil e de ensino fundamental. Artigo 153. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições. Inciso 1. Cumprimento das normas gerais da educação nacional. Inciso 2. Autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Artigo 154. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. Parágrafo 1º. O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplinados horários normais das escolas públicas de ensino fundamental e será ministrado com caráter ecumênico, sem vinculação a qualquer confissão de fé. Parágrafo 2º. O ensino fundamental será ministrado em língua portuguesa. Parágrafo 3º. O município orientará e estimulará, por todos os meios, a educação física, que será obrigatória nos estabelecimentos municipais de ensino e nos particulares que recebam seu auxílio. Parágrafo 4º. O município assegurará aos alunos necessitados condições de eficiência escolar. Artigo 155. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, objetivando atender a todas as necessidades exigidas pela universalização do ensino, sendo que, cumpridas tais exigências, poderão ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que, inciso 1. Comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação. Inciso 2. Assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. Parágrafo único. Os recursos de que trata este artigo serão destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental, na forma da elipsar os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade de residência do educando, ficando o município obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede no local. Artigo 156. Revogado. Artigo 157. O município aplicará, anualmente, nunca menos de 25% no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. Parágrafo único. Integra a manutenção de ensino e transporte de alunos, professores e materiais escolares, na zona rural e urbana do município. Artigo 158. O município poderá celebrar convênios com instituições para atendimento e ensino de pessoas portadoras de deficiência. Artigo 159. O município incentivará a criação de escolas profissionalizantes nas zonas rural e urbana, garantindo acesso a todos os cidadãos, na forma da lei. Artigo 160. O Conselho Municipal de Educação é órgão normativo, consultivo e deliberativo, criado por lei, e integra o sistema de ensino municipal. Seção 2. Da Cultura. Artigo 161. O município garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura nacional, bem como apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Parágrafo 1º. O município protegerá as manifestações da cultura popular, indígena e afro-brasileira, entre outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Parágrafo 2º. A lei disporá sobre a fixação das datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos municipais. Artigo 162. Cabe ao município promover o desenvolvimento cultural da comunidade local,
mediante: inciso 1. Oferecimento de estímulos concretos à promoção e ao cultivo das ciências, artes e letras. Inciso 2. Cooperação com a União e o Estado na proteção aos locais e objetos de interesse histórico e artístico. Inciso 3. Incentivo à promoção e à divulgação da história, dos valores humanos e das tradições locais. Parágrafo único. É facultado ao município, alínea A, firmar convênio de intercâmbio e cooperação financeira com entidades públicas ou privadas para prestação de orientação e assistência na criação e manutenção de bibliotecas públicas em seu território. Alínea B. Promover, mediante incentivos especiais ou concessão de prêmios e bolsas, atividades e estudos de interesse local, de natureza científica ou socioeconômica e cultural. Artigo 163. Os bens materiais e imateriais referentes às características culturais, no município, constituem patrimônio comum a ser preservado, nos quais se incluem: inciso 1. As formas de expressão, inciso 2. Os modos de criar, fazer e viver, inciso 3. As criações científicas, artísticas e tecnológicas, inciso 4. As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, inciso 5. Os conjuntos urbanos de valor histórico, paisagístico, artístico ou mesmo científico. Parágrafo único. Cabe ao município manter órgão ou serviço de gestão, preservação e pesquisa relativa ao patrimônio cultural nele existente, através da comunidade ou em seu nome. Artigo 164. A política cultural será definida pelo Conselho Municipal de Cultura, órgão normativo, deliberativo, consultivo e fiscalizador, a ser criado por lei. Seção 3, do Desporto e Lazer. Artigo 165. É dever do município, nos limites de sua competência, fomentar as atividades desportivas em todas as suas manifestações, como direito de cada um, assegurando: 1. Autonomia das entidades desportivas e associações, quanto à sua organização e funcionamento. Inciso 2. Incentivo à criação de entidades desportivas amadoras, recreativas e de associações afins. Inciso 3. Destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do esporte educacional e amador, e, em casos específicos, para do desporto de alto rendimento. Inciso 4. Incentivo a programas de capacitação de recursos humanos, à pesquisa e ao desenvolvimento científico aplicado à atividade esportiva. Inciso 5. Criação de medidas de apoio e valorização ao talento esportivo. Inciso 6. Estímulo à construção, manutenção e aproveitamento de instalações e equipamentos desportivos, destinação de área e desenvolvimento de planos e programas para atividades desportivas, nos projetos de urbanização pública, habitacional e nas construções escolares, vedados às entidades de cunho profissional. Inciso 7. Equipamentos e instalações adequados à prática de atividades físicas e desportivas dos portadores de deficiência. Artigo 166. O município incentivará o lazer como forma de promoção social, proporcionando meios de recreação sadia e construtiva à comunidade, mediante: inciso 1. Reserva de espaços verdes ou livres, em forma de parques, bosques, jardins e assemelhados, como base física de recreação urbana. Inciso 2. Construção e equipamento de parques infantis, centros de juventude e de convivência comunal. Inciso 3. Aproveitamento dos recursos naturais como locais de lazer, mantendo suas características e respeitando as normas de proteção ambiental. Artigo 167. O município articulará as atividades de esportes e de lazer, sempre que possível, visando ao desenvolvimento do turismo. Capítulo 4. Da Ciência e Tecnologia. Artigo 168. O município promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a difusão e a capacitação tecnológica, através de: inciso 1. Apoio e subvenção, tendo em vista o bem público, e voltados, prioritariamente, à resolução de problemas e ao desenvolvimento do município. Inciso 2. Apoio à formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia. Artigo 169. A lei apoiará e estimulará empresas que investam em pesquisas, criação de tecnologia adequada ao município, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração desvinculada do salário, que assegurem ao empregado participação nos ganhos econômicos resultantes de seu trabalho. Artigo 170.
O município criará o Fundo de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial de Maringá, com o objetivo de fomentar as atividades industriais e tecnológicas. Artigo 171. O município recorrerá, preferencialmente, aos órgãos de pesquisa estaduais e federais neles sediados para: inciso 1. A promoção da integração intersetorial, através da condução de programas integrados em consonância com as necessidades das diversas demandas científicas, tecnológicas e ambientais afetas às questões municipais. Inciso 2. Desenvolvimento e repasse de novas metodologias e tecnologias para aprimoramento de suas atividades nas áreas de planejamento, saneamento, transporte, habitação, alimentação, do meio ambiente e em outras. Capítulo 5. Da comunicação social. Artigo 172. O município, dando prioridade à cultura regional, estimulará a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, os quais não sofrerão restrição, observados os princípios da Constituição Federal. Capítulo 6. Do meio ambiente. Artigo 173. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo seu poder público municipal e à coletividade o dever de defendê-lo e de preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Parágrafo 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público: inciso 1. Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Inciso 2. Preservar a diversidade e integridade do patrimônio genético municipal e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. Inciso 3. Definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Inciso 4. Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade. Inciso 5. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco à vida, à qualidade de vida e ao meio ambiente, observada a legislação vigente. Inciso 6. Promover a educação ambiental no ensino de primeiro grau e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Inciso 7. Proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam animais à crueldade. Inciso 8. Estabelecer padrões de qualidade ambiental e atribuir a seu infrator, pessoa física ou jurídica, sanção administrativa, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Inciso 9. Desestimular atividades agropastoris em desacordo com a vocação e aptidão do solo, segundo o zoneamento agrícola, e a utilização integral dos imóveis rurais como monocultura. Inciso 10. Reprimir o uso do solo nas áreas consideradas de preservação permanente, nos termos da Lei Federal. Parágrafo 2º. O município tomará obrigatória a destinação de área verde para lazer e bem-estar da população, prioritariamente, nas creches, escolas e núcleos habitacionais. Parágrafo 3º. É dever do município elaborar e implantar, através de lei, o Plano Municipal do Meio Ambiente e Recursos Naturais, que contemplará a necessidade de conhecimento das características e recursos dos meios físico e biológico, de diagnóstico de sua utilização, e definição de diretrizes para seu melhor aproveitamento no processo de desenvolvimento econômico e social. Parágrafo 4º. O município firmará convênios para a sistemática arborização das faixas de terras previstas na Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979. Parágrafo 5º. O município criará o Fundo Municipal do Meio Ambiente, provido por recursos orçamentários próprios, de outras esferas de governo, de entidades não governamentais ou de outras fontes, para financiar o Plano Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais. Parágrafo 6º. O município criará o Conselho Municipal do Meio Ambiente, que terá funções consultivas e deliberativas na execução da política municipal do meio ambiente. Parágrafo 7º. É dever do município elaborar e implantar, através de lei, o Plano Diretor da Arborização Urbana, com o objetivo de promover a preservação e o controle permanente da qualidade da arborização pública. Artigo 174.
ficam declarados, inciso 1. De preservação permanente, nos termos da Lei Federal nº 4.771, de 17 de setembro de 1965, Código Florestal, os bosques números 1 e 2, os demais constituídos como unidades de conservação e as faixas de terras não edificáveis ao longo dos rios ou de qualquer outro curso d'água, do patrimônio público municipal. Inciso 2. Áreas de proteção ambiental, nos termos da Lei Federal nº 6.902, de 27 de abril de 1981, as áreas do município descritas como de captação de água para o abastecimento comunitário. Capítulo 7. Do saneamento. Artigo 175. O saneamento básico é dever do município, implicando o seu direito à garantia inalienável de: inciso 1. Abastecimento de água em quantidade suficiente para assegurar a adequada higiene e conforto, e com qualidade compatível com os padrões de potabilidade. Inciso 2. Coleta e disposição dos esgotos sanitários, dos resíduos sólidos e drenagem das águas pluviais, de forma a preservar o equilíbrio do meio ambiente e eliminar as ações danosas à saúde. Inciso 3. Controle de vetores sob a ótica da proteção à saúde pública. Artigo 176. O município instituirá, isoladamente ou em conjunto com o Estado, e com a participação popular, programa de saneamento urbano e rural com o objetivo de promover a defesa preventiva da saúde pública, respeitada a capacidade de suporte do meio ambiente aos impactos causados e as diretrizes estabelecidas no plano diretor. Parágrafo 1º. As prioridades e a metodologia das ações de saneamento deverão se nortear pela avaliação do quadro sanitário da área a ser beneficiada, devendo ser objetivo principal das ações a reversão e a melhoria do perfil epidemiológico. Parágrafo 2º. O município desenvolverá mecanismos institucionais que compatibilizem as ações de saneamento básico, de habitação, de desenvolvimento urbano, de preservação do meio ambiente e de gestão de recursos hídricos, buscando integração com outros municípios nos casos que exigirem ação conjunta. Artigo 177. A formulação da política de saneamento básico, a definição de estratégias para sua implementação, o controle e a fiscalização dos serviços e a avaliação do desempenho das instituições públicas serão de responsabilidade do Conselho Municipal de Saneamento Básico, a ser definido por lei. Parágrafo único. Caberá ao município, consolidado o planejamento da concessionária de nível supramunicipal, elaborar o seu plano plurianual de saneamento básico, na forma da lei, cuja aprovação será submetida ao Conselho Municipal. Artigo 178. A estrutura tarifária a ser estabelecida para a cobrança pelos serviços de saneamento básico deve contemplar os critérios de justiça, na perspectiva de distribuição de renda, de eficiência na coibição de desperdícios e de compatibilidade com o poder aquisitivo dos usuários. Artigo 179. Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, qualquer que seja o processo tecnológico adotado, deverão ser executados sem qualquer prejuízo para a saúde humana e o meio ambiente. Parágrafo 1º. O lixo laboratorial, clínico e hospitalar será removido em viatura especial e por pessoal especializado, para incineração. Parágrafo 2º. Os aterros sanitários desativados serão destinados a parques ou áreas verdes. Artigo 180. Para a coleta de lixo ou resíduos, o município poderá exigir da fonte geradora, nos termos da lei, inciso 1. Prévia seleção, inciso 2. Prévio tratamento, quando considerados perigosos para a saúde e o meio ambiente. Artigo 181. O município cuidará do desenvolvimento das obras e serviços relativos ao saneamento e urbanismo com a assistência da União e do Estado, sob condições estabelecidas na legislação federal. Capítulo 8. Da habitação. Artigo 182. A política habitacional do município, integrada do Estado e a da União, objetivará a solução da carência habitacional, de acordo com os seguintes princípios e critérios. Inciso 1. Oferta de lotes urbanizados. Inciso 2. Estímulo e incentivo à formação de cooperativas populares de habitação. Inciso 3. Atendimento prioritário à família carente, que residir no município há pelo menos 2 anos. Inciso 4. Formação de programas habitacionais pelo sistema de mutirão e autoconstrução. Inciso 5. Construção de moradias dentro de padrões de segurança, saúde e higiene. Parágrafo 1º. Na construção de casas populares, observar-se-á, tanto quanto possível,
A proporcionalidade da área de construção em relação ao número de pessoas que a habitarão. Parágrafo 2º. O município poderá criar mecanismo de apoio à construção de moradias no meio rural, para pequenos produtores e trabalhadores rurais. Parágrafo 3º. O município constituirá, por lei, a Companhia Municipal de Habitação e o seu Conselho Fiscalizador. Capítulo 9. Do transporte. Artigo 183. O transporte é um direito fundamental do cidadão, sendo de responsabilidade do poder público municipal o planejamento, o gerenciamento e a operação dos vários meios de transportes coletivos, salvo o disposto no artigo 91 desta lei. Parágrafo 1º. Fica assegurado o transporte coletivo gratuito aos estudantes da zona rural, aos maiores de 65 anos, aos menores de 6 anos nas zonas urbana e rural do município e os deficientes visuais e sem coordenação motora. Parágrafo 2º. Fica assegurado o pagamento de tarifa diferenciada, através de lei, do transporte coletivo aos estudantes de primeiro, segundo e terceiro graus da zona urbana. Parágrafo 3º. A adaptação de ônibus, no transporte coletivo urbano, para deficientes, será de conformidade com a legislação federal, por força do artigo 244 da Constituição Federal. Parágrafo 4º. Fica assegurado ao cidadão, observados os limites de lei, o acesso a todas as informações sobre o sistema de transporte coletivo. Parágrafo 5º. A tarifa do transporte coletivo deverá assegurar a qualidade do serviço e será baseada no custo operacional e necessidade de investimento, de forma condizente com o poder aquisitivo da população. Parágrafo 6º. O município assegurará transporte gratuito para garantir o acesso dos deficientes carentes às entidades especializadas, o qual somente será extensivo aos seus responsáveis nos casos de extrema necessidade de acompanhamento. Capítulo 10. Da Segurança Pública. Artigo 184. A segurança pública, também dever do município, direito e responsabilidade de todos, será exercida, para a preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio, no âmbito de competência do município, com a participação da Guarda Municipal. Capítulo 11. Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso. Artigo 185. O município suplementará a legislação federal e a estadual, dispondo sobre a proteção à família, à criança, ao adolescente e ao idoso. Parágrafo único. Para a execução do previsto no caput, serão observadas, entre outras, as seguintes diretrizes. Inciso 1. Amparo às famílias numerosas e sem recursos. Inciso 2. Apoio à ação contra os males que são instrumentos da dissolução da família. Inciso 3. Estímulo aos pais e às organizações sociais, para a formação moral, cívica, física e intelectual da juventude. Inciso 4. Colaboração com as entidades assistenciais que visem a proteção e educação da criança. Inciso 5. Amparo às pessoas idosas e portadoras de deficiência, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Inciso 6. Colaboração com a União, o Estado e outros municípios para a solução do problema dos menores desamparados ou desajustados, através de processos adequados de permanente recuperação.